Gente, bom dia, é um prazer estar aqui, a convite do IDEC, mais especificamente da Ana Paula, quem agradeço em nome, né, da PUC Minas, que me liberou aqui para estar aqui hoje também. Bom, vocês já devem ter percebido que vocês estão falando com o advogado, né? Eu até pensei em deixar meu terno em casa, minha gravata, especialmente, mas eu resolvi vir vestido a caráter para mostrar que nem todos os advogados se prendem tanto às normas, né? No meu caso, eu tenho uma história interessante que eu comecei a trabalhar muitos anos atrás com uma área do direito que é chamada análise econômica do direito. Desde 96 eu pesquiso nessa área e tive a felicidade de encontrar com um tema muito interessante logo depois, que foi a economia comportamental. Que é uma parte da análise econômica do direito muito contestada por quem tem uma visão mais racional da economia ou tenta usar uma visão mais clássica da economia, como boa parte dos meus colegas da área de direito, por exemplo. A gente consegue imaginar sempre uma norma determinando uma conduta a partir de coação. Por exemplo, eu coloco na norma não matar, e a pessoa, por medo de ser punido com X anos, ela vai evitar aquela conduta, como se todas as situações que eu participo fossem racionais. É comum também a gente ver hoje falar em aumento de pena no direito, como se a pessoa fizesse a conta, né? Não, o crime era por 5 anos, agora é por 10, então agora eu vou deixar de cometer o crime porque eu fiz a conta e ficou pior. Isso é muito claro na minha área, mas assim, meus colegas em geral não veem. Por isso, eu me preocupei em estudar um pouquinho dessa parte. Entrando no nosso tema, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a pesquisa que a gente tem há alguns anos já na PUC, na UFMG, sobre regulação de alimentos a partir da economia comportamental. Vocês vão observar que o primeiro tema que eu abordo ali é um tema sobre a medida provisória da liberdade econômica. Não sei se todos estão acompanhando, ela já foi votada para virar lei, falta a sanção do presidente, provavelmente esperando um bom momento, né, para fazer isso. E, por exemplo, nessa medida provisória, ou a partir do momento em que a gente começar a aplicar essa medida provisória ou a lei, açougues, por exemplo, vão poder ser abertos com mais facilidade. E aí, assim, isso é muito festejado por muitos dos meus colegas, porque a gente fala muito em burocracia, e realmente o direito gera burocracia. Só de me ver aqui de gravata, eu já imagino que vocês vejam um burocrata, e tem um pouco disso, mas aí eu fui procurar saber o que efetivamente diminuía na burocracia de, por exemplo, abrir um supermercado. Assustei depois de ver o açougue lá também na lista de atividades de baixo impacto, e aí eu percebi que eles tiram duas coisas. Eles tiram a necessidade de alvará de incêndio, né? A gente já esqueceu da Boate Kiss, e eles tiram a necessidade de alvará sanitário. Ele pode ser dado depois que eu abrir o meu estabelecimento. Aí eu fui pesquisar, algum tempo atrás também, uma palestra mais específica sobre isso. Falei assim, bom, isso deve ser uma boa prática em vários países, eles devem fazer isso, porque o Brasil, em tese, está adotando boas práticas. Fui procurar o país mais business do mundo, né, onde se faz negócio com mais facilidade há 2 anos, que é a Nova Zelândia, por exemplo. Lá é exigido não só a visita prévia, para abrir um açougue, por exemplo, que era o meu foco nessa pesquisa, mas é exigido também um plano de tratamento de segurança alimentar, né, do estabelecimento, antes e aprovado pelo governo. É interessante como a nossa evolução liberal está sendo uma evolução mais liberal do que os países que são os mais liberais, ou pelo menos conseguem ter políticas que são mais ágeis, como os liberais gostam. Bom, depois de falar tanto em liberal, eu quero dar o contraponto e dizer o seguinte: no meu ponto de vista, é muito importante regular as condutas humanas. Mais especificamente, é importante que a gente regule condutas que são relacionadas à alimentação. Qual que é o critério que a gente teria para saber se eu devo regular ou não uma conduta, não só no direito, mas na economia? Pensando ainda pelo viés liberal, eu só posso regular o mercado quando ele não funciona, ou seja, quando eu detecto as chamadas falhas de mercado.
E quando a gente fala em falhas de mercado, esse setor da alimentação é abundante nelas, né? A gente vai perceber, por exemplo, que gera externalidade, ou seja, o ato de comer do Edgar não gera problemas só para o Edgar. Eventualmente, as pessoas que poderiam ter uma alimentação um pouco saudável vão gerar problemas para o nosso SUS, né? Podem gerar problemas dentro da família e, eventualmente, eles mesmos vão ser prejudicados, e isso para mim é importante. Mas, bom, para a economia, a externalidade, o problema que eu causo para os outros. O IDEC deve ter esses números bem claros, quanto custa para o Brasil, por exemplo, a obesidade, quanto custa o diabetes, é dinheiro que a gente está falando. Outro problema que a gente tem, só para iluminar aqui, eu estou falando especificamente das falhas de mercado, é a assimetria informacional. A gente brinca lá, quando eu estou dando as aulas sobre regulação, que só o fornecedor sabe o produto que tem. Até o feirante sabe disso, onde ele colocou aquela fruta estragada ou aquela fruta não tão boa. E se só ele sabe, ocorre o que a gente, na economia e no direito, chama de informação assimétrica, né? Um tem mais informação que o outro. É a base do direito consumidor todo fundado nisso. Então, eu preciso regular porque tem informação assimétrica na área de alimentação, com certeza. A gente tem ali os rótulos e tem que ficar brigando para os rótulos serem fidedignos. Mercados não competitivos, grandes empresas, né, como Procter & Gamble ou outras que trabalham também na área de alimentação, a gente já não sabe se é química ou alimento, elas todas têm poder de mercado e isso só já seria motivo para regular. Como eu regulo qualquer monopólio, oligopólio, é necessário regular. E, por último, a questão da manipulação ou fraudes, né? Porque tudo isso que eu estou dizendo, parece assim que a indústria, ou o feirante, etc., são boas pessoas, mas eles usam de pequenos ardis para vender seus produtos. Aqui eu estou dizendo o contrário, não são pequenos ardis, muitas vezes são fraudes mesmo. Eu vejo um produto que é mais barato para mim e pior para a sua saúde, mas eu vendo esse produto porque aumenta a minha margem de lucratividade. Dois autores interessantes, eu estou citando ali no cantinho, cito no final, o Akerlof e o Schiller, tratam exatamente desse tema num livro recente deles chamado Pescando Tolos. Eles vão dizer assim, olha, tem uma falha de mercado, ocorreu em 2008, por exemplo, na crise, que ninguém fala dela, mas é muito importante. Muitas pessoas entram no mercado como fraudadores, né? Então, isso existe também e, por isso, eu preciso de regulação. Bom, partindo desse ponto, o que eu queria concluir é que, não obstante essa sanha, às vezes, por uma liberdade de escolha, autonomia, no caso da alimentação, né? Eu preciso regular porque existem falhas de mercado, a gente não consegue comprar o que a gente acha que está comprando, né? A gente causa problemas para os outros quando a gente come, às vezes, da maneira incorreta, existem fraudes, né? Tudo isso me leva a regular. Bom, partindo dessa premissa, eu montei para a gente uma apresentação que é interessante, em que eu vou mostrar para vocês a economia comportamental como uma das soluções dessa questão. Não a única, mas uma das. Eu peguei uma lista, a gente está produzindo um artigo que deve ser divulgado agora no México, em novembro, sobre as formas possíveis de regular a alimentação. Uma delas, eu vou falar aqui, a economia comportamental está ali no final. Mas eu tenho outras, eu posso dar informações, é uma maneira comum de se regular a alimentação. Eventualmente, eu posso responsabilizar quem faz coisa errada, né? O direito do consumidor é pródigo nisso, o PROCON faz isso muito bem, e a certeza de ser responsabilizado, eu caio no velho direito, eu tento coagir as pessoas a não ter uma conduta errada, impondo a eles ou sujeitando-os a uma eventual punição. Eu posso monitorar, no caso do diabetes especialmente, eu posso fazer um monitoramento da população, eu posso regular a publicidade, por exemplo, para as pessoas que eu entendo que são grupos mais frágeis, estou citando ali crianças e adolescentes que não têm ainda a formação comportamental completa. Eu posso tributar, a gente vai falar disso em seguida, né? Quando eu conheci o IDEC, o trabalho do IDEC da ACT, foi justamente tratando desse tema. Eu posso ter políticas públicas em locais de trabalho, isso a gente ainda não tem no Brasil, mas em alguns lugares a gente já tem,
coisas que podem ou não estar disponível, podem ou não. À tarde, um disclaimer, né? Eu venho de um escritório de advocacia, que é o meu escritório, que só trabalha com educação superior. Eu não trabalho com alimentação nem nada. Eu acho que isso me dá mais liberdade de falar aqui com vocês. Mas aproveitando de comentar disso, uma das instituições que a gente está ajudando a se transformar numa educação de ensino superior, por exemplo, é um banco. Eu fiquei assustado ao subir no prédio desse banco, e de 2 em 2 andares eles têm cantinas. E nas cantinas desses ambientes de trabalho, a gente tem lá bala, bombom, chocolate, café de todos os tipos, e um cantinho da comida saudável, um cantinho quase proscrito ali da comida saudável. No Google, por exemplo, é o contrário, já tive a oportunidade de visitar lá também. Então, esse ponto é interessante, talvez a regulação do ambiente de trabalho mesmo. A pessoa passa muitas horas no ambiente de trabalho e, às vezes, só com uma oferta inadequada. Restrições urbanísticas, alguns países já têm, por exemplo, proíbe determinadas zonas de ter fast food, ou exige que determinadas zonas tenha determinados tipos de alimentação disponível. Eu acabei de falar, uma área aqui em São Paulo, por exemplo, com muitos escritórios, ela poderia facilmente ser uma área onde a gente tivesse disponível suco, pão de queijo, eu adoro Minas Gerais, né? Outras coisas, nem sei se pão de queijo é tão saudável, o que eu lembrei aqui na hora que eu falei disso. Mas a ideia interessante é justamente tentar moldar os ambientes onde eu sei que as pessoas estão mais tempo. E por último, a gente tem a economia comportamental, que vai partir de estudos, que eu diria que é quase o marketing reverso, né? O marketing faz muito esses estudos, para poder tentar bloquear determinadas situações que são nocivas e incentivar determinadas situações que são boas. Falando em incentivo, o termo mais usado para esse tema que eu vou comentar aqui é o termo nudge, né? Que a gente poderia traduzir como cutucão ou empurrão. Eu preferi manter a palavra em inglês, porque os dois podem, sei lá, ter múltiplas significações, né? Mas essa ideia é empurrar a pessoa para a escolha certa. Em 2008, esse livro, que é de um advogado e um economista, coisa não muito comum, foi divulgado e mudou a conduta de muita gente. Eu digo, meus colegas advogados, por exemplo, só começaram a pensar em economia comportamental depois de 2008, por causa desse livro que é citado. E convenhamos, livros normalmente não são tão profundos quanto artigos ou publicações que podem ser mais recentes, inclusive. E nesse trabalho, que é um trabalho interessante, eles tentam indicar determinadas situações em que nós somos induzidos à conduta errada e que, eventualmente, nós poderíamos ser induzidos a condutas mais corretas. Essa ideia de nudge é uma ideia muito usada pelo marketing, por exemplo. Belo Horizonte, a gente tem, na Universidade Federal de Belo Horizonte, por exemplo, muita pesquisa sobre neuromarketing. Outro dia eu fui falar disso dentro de sala de aula e muita gente achou que isso era coisa de ficção científica, né? Mas a gente tem isso no dia a dia, quando eu passo em frente a uma loja e o cheiro dela me atrai, talvez o cheiro de pão de queijo que eu citei aqui, mas qualquer fragrância, qualquer cor pode me provocar saciedade, pode me provocar interesse, e isso é feito em grande escala pelo marketing. E o que eu defendo, sempre defendi nos meus espaços onde eu atuo, é que a gente faça isso também no direito. Estude, em primeiro lugar, e use essas características comportamentais que a gente possa identificar a nosso favor, e não só seja passivamente induzido pelo marketing, nesse caso, que aqui não é inimigo, mas necessariamente é algo que tem que ser revelado. A gente precisa entender como se faz o marketing hoje em dia. E eu vou trabalhar aqui rapidamente com 3 questões que são levantadas nesse livro, as chamadas heurísticas, que são atalhos mentais que a gente usa o tempo todo. Eu vou trabalhar com a questão da aversão à perda, que é algo que eu acho importante no caso da alimentação, e com modificações de arquitetura ou enquadramento, que são talvez os temas mais comuns do chamado nudge, que é o empurrão que eu estou mencionando. Bom, para falar das heurísticas, eu lembro um pouco do café da manhã
que eu tive hoje, né? Normalmente eu sou compelido no café da manhã, vocês já imaginam o que eu vou buscar para comer, não vou nem repetir, que eu já falei muito, mas café, outras coisas mineiras, etc. E eu vi essa manhã, por exemplo, como vinha dar o evento, trabalhar no evento aqui, uma salada de frutas que me pareceu muito apetitosa, mais do que o comum. Isso a gente pode chamar, por exemplo, de efeito ancoragem. Como eu tinha um evento logo depois que tratava de alimentação saudável, eu posso ter sido induzido por aquilo que já estava na minha cabeça, ou seja, o meu pensamento de comer pode ter sido ancorado naquilo que estava ali na minha cabeça disponível, mais claro. Eu, por exemplo, talvez por comer tanto pão de queijo, né, adoro comer também outros tipos de pães, e aí vai o croissant, e traz na minha memória aquela ideia de um café da manhã bom, onde eu vou, e tem um croissant bom, não é fácil, hein, gente, para quem aqui faz essa pesquisa também sobre croissant, não é fácil. Onde eu vou e tem um croissant bom, eu já ligo com a ideia de café bom. Isso a gente chama de representatividade. Será que todo lugar que tem um croissant bom vai ter um café bom também? Talvez não. O restante dos produtos pode ser ruim. Mas eu uso uma parte para tentar significar o todo. E aí eu cometo erros, porque eu uso esse chamado atalho. E por último, a rosquinha, né? Quando eu vejo chocolate em qualquer lugar, eu lembro muito da minha filha. Isso me traz aquela evocação de felicidade. E como é o último momento que eu me lembro de ter visto dela, por exemplo, quando saí de casa, isso vai ficar bem disponível e eu vou relacionar isso também como coisa boa. O que eu estou dizendo aqui, fazendo um resumo desses três? É ruim ter essa ligação com algum produto ou com alguma sensação que eu tive? Não, eu estou dizendo que é inevitável, e o problema é que a partir dela a gente faz ilações, a gente chama isso de viés. Eu fico tendente a uma alimentação saudável se eu vou depois num evento de alimentação saudável. Eu fico tendente a achar que a minha alimentação vai ser melhor ou de maior qualidade se eu tenho ali um croissant de boa qualidade, ou eu fico tendente a achar que o café da manhã vai ser divertido, ou vai ser bom, porque o último que eu fiz tinha chocolate, minha filha foi divertido, etc. A indústria sabe disso e usa, em muitos momentos, essas heurísticas para esse gancho. É interessante, porque aí eu deixo de pensar como eu deveria, eu deixo de raciocinar, olha, tudo bem que tem um croissant aqui, mas pode ter outras coisas ruins, né? Tudo bem que eu vou comer aqui minhas frutas, mas eu tenho que deixar um lugar para o pão de queijo também. Então não tem jeito de sair dessa evocação, porque eu penso tão rápido que eu uso esse atalho mental para me dar a referência, ao invés de ficar pensando se o café é bom ou não de verdade, eu uso uma referência para fazer. Gente, marcas são referência, cores são referências, cheiros são referências, e a gente usa o tempo todo, o nosso cérebro usa como um meio rápido de resolver alguma solução, alguma situação. Bom, ali eu tenho outra referência, né? Eu não sei se alguém aqui gosta de chocolate, eu também gosto. Para um evento de alimentação saudável, eu não estou sendo muito didático, talvez. Mas, bom, a ideia é que eu posso ter também aversão à perda. A gente sempre achou que existia uma relação direta, gente. Os economistas sempre acharam que existia uma relação direta entre o que eu ganho e o que eu perco, e a sensação que eu tenho quando eu ganho e quando eu perco, é a chamada psicofísica da riqueza. Exemplo, se eu ganho 1 milhão, eu vou ficar X feliz, 500 mil vezes mais feliz, e se eu perco 1 milhão, eu vou ficar 500 mil vezes mais triste. Aí a gente pode observar que isso não é verdadeiro. Por exemplo, se eventualmente eu falo com vocês que tem uma rosquinha disponível e vocês veem 3, 4, 5, 10, vocês vão pensar assim, bom, depois eu vou lá pegar, está sobrando, não tem problema.
Mas se eventualmente, ao invés de 3, 4, 5 ou 10, eu tenho uma única, o interesse por esse produto é maior, porque o risco de perder esse produto é maior. Se eu não for lá agora, eu vou perder. Eu brinco, em Minas Gerais a gente tem o Ricardo Eletro, não sei se tem ele aqui, ele fazia um queimão por semana, né? Está acabando, não tem mais, tem que comprar agora. Trabalha justamente com esse efeito da aversão à perda, que é um efeito que pode ser medido em termos matemáticos mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma determinada rosquinha, e se essa rosquinha me causa satisfação 2 vezes maior do que outros produtos, né? Eventualmente eu posso traçar um gráfico e observar o que a gente chama de utilidade esperada da rosquinha. Esse é um gráfico tradicional, para quem faz economia, ou quem estuda economia sempre vê. O que 2 autores muito interessantes, que a gente vai comentar deles aqui, o Tversky e o Kahneman, fizeram, foi observar que tem uma diferença. Se eu perco uma rosquinha, a minha sensação de perda é 5 vezes maior, por exemplo, pensando em dinheiro, do que eu teria se eu tivesse essa rosquinha. Ou seja, a sensação psicológica de perder é muito maior que a sensação psicológica de ganhar. E isso é muito trabalhado no marketing, isso é muito usado em diversas situações que envolvem alimentos, que é o nosso tema aqui de hoje. Bom, caminhando aqui, os autores desse tema, ganharam um prêmio Nobel justamente porque eles traçaram essa reta que está aí no quadro. Eles mostraram que eu tenho mais aversão à perda do que interesse por obter. Por exemplo, isso é usado nos Estados Unidos em relação a bônus de funcionário. Lá eles dão um bônus e depois, se o funcionário não desempenhar, eles tiram o bônus. Aqui a gente só dá o bônus se o cara desempenhar, né? E o efeito que eu consigo é muito, muito diferente, óbvio. O bônus lá pode ser menor porque a aversão à perda é maior, né? Bom, por último, a questão da arquitetura da escolha. De novo, coisas não tão saudáveis, mas agora com um motivo, né? Eventualmente eu posso mudar. Se eu pego, por exemplo, minha filha, né, criança, 7 anos, e ela olha para esses produtos, ela vai certamente escolher a batatinha frita, né? Porque a batata não é bonita, porque a batata vai dar trabalho de ser feita. Isso é uma das questões que está sendo colocada nessas mudanças que a gente está fazendo em termos de alimentação saudável no Brasil. Mas eu posso também tentar mudar a arquitetura do produto. Por exemplo, o simples fato de colocar um rótulo que chama a atenção muito facilmente pode provocar, olha lá, alteração da percepção, pode provocar alteração na minha capacidade de avaliação. Vai ser muito mais fácil avaliar olhando dessa forma. E vai provocar uma ampliação do meu conhecimento. Às vezes eu não sabia que tem mais sódio, agora eu sei que tem mais sódio. Simplesmente mudando a arquitetura de escolha, mudando a forma de enquadramento do problema. Eu estou mudando aqui. Isso vai valer, por exemplo, para a questão que a gente está discutindo agora dos novos rótulos. Olha ali, a gente tem uma comparação entre o rótulo que foi sugerido e estava, pelo menos, na linha de frente para ser colocado como o escolhido, que é o rótulo do Chile, né? Se não me engano, a gente trouxe para cá, e o IDEC fez estudos e bancou essa ideia, e o rótulo que foi indicado, que é o rótulo canadense. Um deles, né? Fiquei sabendo. Só em termos comportamentais, a gente já tem um problema ali, que é o seguinte: no primeiro rótulo, eu vejo o triângulo e automaticamente eu percebo que tem um problema. No segundo rótulo eu preciso ver o quadrado, que aliás é bonitinho e branco, né? Depois olhar para dentro do quadrado e ver a lupa, e depois que eu olhei para a lupa eu vou olhar o que está escrito, que é sódio, o alto E embaixo e o sódio embaixo. O alto E em cima e o sódio embaixo. Tudo isso faz com que eu leve milissegundos a mais para reconhecer o rótulo, e esses milissegundos, quando eu estou comprando no supermercado, multiplicado por cada produto que eu vou olhar, faz muita diferença. Esse é um ponto interessante que a gente precisa levar em consideração quando vai escolher o rótulo, né? E isso eu vou falar um pouquinho mais à frente,
faz com que eu haja de forma automática e não reflexiva. Pouca coisa que eu mudei. Mas eu posso fazer uma alteração maior, calma aí. Não sei se vocês estavam olhando para a carinha, né? A carinha estava olhando para cima, muita gente olha no sentido que ela estava olhando. Então, os desenhos também, as figuras que vão ter no produto, vão fazer a gente olhar para outro lugar. Agora, se eu coloco dois triângulos de um lado e coloco o símbolo do outro, que vai ser com dois produtos, ou dois ingredientes ruins, qual dos dois parece pior? Né? Me parece claramente, pelo menos para mim, que o de cá tem algum problema. Por que ele está com dois triangulinhos? E o de lá, não sei, eu tenho que procurar para ver uma diferença, que tem dois e não um só. Gente, isso no momento em que eu estou procurando na gôndola de um supermercado faz muita diferença, tá? Bom, seguindo um pouco, a gente tem também bons exemplos de alteração da arquitetura de escolha. Vocês devem ter notado que eu não marquei o último item, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma legislação bem bacana sobre preço de produto. O tamanho que é dado para o preço e para a promoção tem que ser o tamanho da data de validade. Aí tinha gente que colocava aqueles preços gigantes e a data de validade pequenininha, né? Agora, se eu quiser colocar o preço gigante, eu vou ter que colocar uma placa gigante mostrando que meu produto vence amanhã. Ok, quer comprar? Está valendo. Mas você efetivamente não só teve a escolha, como teve um apoio, uma ajuda na sua escolha. Com esse tema, eu fecho a ideia inicial de economia comportamental. Já estou acabando minha apresentação. Aliás, faltam 2 experimentos, mas já estou caminhando para o final. A ideia inicial é o seguinte: eu posso, com pequenas alterações, fazer com que as pessoas olhem para um lado ou para o outro, sem proibir que elas olhem para qualquer desses lados. E aí a gente tem a luta que eu falei do marketing com direito, por exemplo. Aqui eu coloquei até os slides passando mais devagar para dizer o seguinte: por que alguém, sabendo que os homens têm esse problema, faz uma economia baseada toda em racionalidade, em que eu vou fazer isso, a pessoa vai reagir daquela forma, etc., que ele não vai se preocupar com o pão de queijo, que ele não vai se preocupar com o tamanho do rótulo? O Nietzsche já explicava isso muito tempo atrás, século XIX, né? As meias ciências, usando ali uma paráfrase, elas são mais fáceis de entender. É mais fácil a gente entender a conduta racional das pessoas e esperar que eles vão agir, do que estudar esse tanto de problema. Imagina, ao invés de imaginar que o Edgar vai fazer várias escolhas de manhã, eu vou imaginar que o Edgar vai ter várias dúvidas de manhã. E aí, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou fazer gráfico, etc.? Eu adoro, né? Porque no direito a gente já não gosta muito de gráfico. Então, eu brigo muito com meus colegas da economia sobre essa questão dos gráficos. Bom, isso vem do individualismo metodológico, eu não vou parar muito aí. Ele parte do princípio que as pessoas são racionais e de que elas são egoístas, maximizam seus próprios interesses. Toda a equação econômica é baseada nisso, as boas e as ruins. Porém, a gente tem racionalidade limitada, então eu não consigo pensar dessa maneira que a economia acha que eu consigo pensar. Tem uma referência muito interessante no livro Nudge, que depois foi usada muitas vezes. Eles usam uma comparação, eu gosto de uma série chamada Jornada nas Estrelas. Lá tinha um tal de Dr. Spock lá. Ele era ultra racional. Se perguntava para ele, dizia para ele, né, uma expressão: eu acho que eu vou morrer. Aí ele respondia assim: bom, nós temos 3,87 de chance de sobreviver. É aquela hora que você não quer saber, você não consegue ser racional, mas ele consegue. Bom, a gente não é assim, né? E aí eles dizem que a gente está mais para Homer Simpson, que também é o oposto, né? É difícil imaginar ele tomando uma decisão correta, é uma coisa absurda. Bom, e por último eu vou trabalhar o tema dos 2 sistemas. O Kahneman, que é um dos autores que eu já citei lá atrás, da versão à perda, das heurísticas, o Kahneman ele vai dizer o seguinte: a gente age usando 2 sistemas de decisão. Um é automático, eu tenho que usar o tempo inteiro. Por exemplo, se eu perguntar a vocês que vieram de carro para cá, como vocês vieram, quais ruas, qual marcha você usou na rua, vocês não sabem, porque isso é automático, a gente usa isso sem perceber. Agora, se eu perguntar a vocês como vocês escolheram seu lugar, como vocês escolheram um salgadinho ali do café, talvez vocês consigam imaginar esse processo. É um processo mais lento, eu olhei um, comparei com o outro. E isso
é o tempo inteiro usado pela indústria. Eles tentam nos forçar a usar o sistema automático, cujas decisões nem sempre são as melhores, são baseadas em heurísticas, atalhos, etc. E a gente acaba tendo dificuldade de usar o sistema reflexivo. Vou falar um pouquinho mais disso. Fizemos uma pesquisa algum tempo atrás exatamente sobre esse tema. Vou atrasar um pouquinho aqui, mas eu acho que eu consigo ficar dentro do nosso tema. Bom, a gente pesquisou a diferença entre chocolate diet comum, fizemos uma pesquisa com estudantes de direito e estudantes de nutrição, e colocamos para eles o chocolate diet comum, demos 1 minuto, que é muito tempo, eles reclamaram do tempo que ficaram, para eles olharem o chocolate. Então, eles podiam virar, tal, um chocolate na mão, demos o número da amostra diferente, para não variar, apresentamos em ordem diferente, tivemos esse cuidado de tentar criar aleatoriedade, né, ou pelo menos randomizar, e depois pedimos para eles escolherem o melhor em termos de dieta de emagrecimento. Olha, você precisa emagrecer, qual dos dois você escolhe? A escolha foi algo que era relativamente óbvio de se esperar. A escolha foi o chocolate diet. Muita gente escolheria esse. Mas aqui já tem uma surpresa, né? Quase metade não escolheu o diet. Então, assim, por que essa diferença? Se é tão simples escolher, depois de 1 minuto, gente, quem fica 1 minuto olhando um rótulo para escolher um produto, né? Bom, ficaram e mesmo assim com muita dúvida. Aí depois desse momento, a gente procurou estudar os resultados, a gente perguntou para eles por que você escolheu, né? A escolha aqui foi o diet, e aí a gente percebeu o seguinte, no rótulo do diet, a gente tinha mais gordura, um valor considerável de gordura, então não necessariamente o diet é o melhor, dependendo da linha que eu sigo, né? Hoje a gente discute sobre calorias, eu posso dizer, inclusive, que o diet é pior, e nesse caso a diferença é razoável, porque tem mais gorduras. Então, bom, se o diet não serve para uma dieta de emagrecimento, para que serve o diet? Bom, e será que as pessoas que responderam certo sabiam que estavam respondendo certo? Aí a gente foi pegar as pessoas que escolheram o chocolate certo, que é o comum. 7% desses 42%, então a gente está falando 3% do experimento total, olhou para as gorduras, o resto nem olhou, nem para discutir. Eu não estou colocando aqui como uma verdade absoluta, mas nem para discutir. A maioria deu respostas como: eu prefiro chocolate vermelho, eu não gosto de chocolate diet, mesmo que a pergunta direta tenha sido: escolha um chocolate para dieta de emagrecimento, né? Imagina como a gente faz numa gôndola de supermercado. Vou voltar lá. Bom, o que tem aí de problema? A minha área, o direito. Gente, tem como a gente saber o que é diet? Eu tenho 3 definições diferentes de diet. Muitos de vocês podem ser nutricionistas. Quem sabe a definição exata de diet de cabeça? Na área de direito eu posso dizer que ninguém. Porque a gente pode usar para dieta, pode usar sim, mas também o diet ali pode não significar dieta, pode significar restrição de açúcar, ou pode significar outros tipos de dieta que estão mencionados, né? Então, a própria definição não é clara. Mesmo que eu fosse um ser hiperracional e falasse assim: de garante de escolher, eu vou pegar a lei, eu teria dúvida, porque eu não sei se encaixa ou se não encaixa. Bom, a gente pode falar, dito isso, eu acho que eu posso dizer que as pessoas normalmente não são racionais. Muita gente falou desse experimento: mas você está falando de chocolate, que é algo que a gente compra por impulso, ninguém quer chocolate diet, tá, mas será que a gente quer outros alimentos diet, outros alimentos orgânicos por impulso? Eu posso dizer que muita gente não. Por impulso, normalmente a gente busca o alimento, o chocolate, no caso, é um alimento hedonístico. A gente busca o que a gente acha mais sabor, tá, mas partindo do sabor, qual a variação que eu tenho? A chamada ancoragem é no sabor, né? Bom, eu tenho um outro experimento que aí sim vai mostrar o que o direito poderia fazer, então, para poder melhorar essa escolha, ou facilitar a escolha. Esse experimento envolve 3 grandes profissionais, um deles eu gosto muito, que é o Dan Ariely. Esse cara é radical, é um israelense radicado na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que vai dizer o seguinte: ao contrário, nós somos previsivelmente irracionais.
o que devia ser pressuposto não era a racionalidade, mas a irracionalidade das pessoas. E aí ele foi fazer uma pesquisa sobre fast food, e escolheu aí a comida chinesa. Eu nem sabia que o evento ia ser na Liberdade aqui, a gente pelo menos tem algo. Ontem eu comi um bom yakisoba aqui perto também. Bom, eles olharam o acompanhamento. Ok, você vai levar o principal, o que você vai querer de acompanhamento? Legumes mistos, arroz cozido, arroz frito, arroz chow mein. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. O que eu vou levar, né? E aí eles fizeram um experimento muito interessante. O primeiro foi sugerir às pessoas: olha, você que está levando 400 quilocalorias de acompanhamento, você não quer levar só 200? Gente, na minha cabeça veio na hora aqui, é o oposto do que a gente ouve no Burger King e no McDonald's, por exemplo. Lá eles falam assim: você não quer levar o dobro, né? Aqui eles estão falando assim: você não quer levar metade? E um outro experimento mais interessante ainda, eles mostraram para a pessoa: olha, você está vendo aqui que tem problema, o número de quilocalorias é muito maior, você não quer levar metade? O que eles estavam fazendo ali é ativando o autocontrole, fazendo aquele comportamento automático virar um comportamento reflexivo. Pare, pense e olhe. Bom, resultados, olha que interessante, 33% das pessoas que foram contactadas nesse sentido, né, pelo Caixa, eles escolheram o mais leve. Imagina a redução que a gente teria nessa questão. Uma simples frase que foi dita: ah, mas vai ser melhor ainda com as alimentações. Não foi, não. Olha que interessante. Quando eu mostrava a tal da tabela com os valores, etc., eu não sei se porque complicava, porque o cara pensava em dane-se ou coisa do tipo, mas não funcionava tanto. 14% só escolheu o produto mais saudável, contra 33% acima. E 21% quando mostrava a tabela depois, porque as pessoas escolhiam e depois desistiam quando eu mostrava a tabela. Então também o número, quando primeiro escolheu e depois mostrou a tabela, foi pequeno, 21%. Bom, mas as pessoas vão compensar, elas vão comer mais do principal e vão levar menos do acompanhamento. Não houve compensação. Efetivamente as pessoas reduziram a sua dieta. Uma simples frase dita num restaurante faz toda a diferença, 33% de redução na alimentação. Olha o que a gente está falando. E trabalhando com essa coisa, de sistema reflexivo, etc. Mas isso sempre funciona? Não. Por exemplo, os experimentos, vocês viram que eu falei do meu experimento, foi feito em sala de aula, ou em várias salas de aula. Os do Ariely, que eu citei também, normalmente são os alunos dele, de Duke, de Harvard. Isso não significa a comunidade, né? Eu preciso fazer experimentos que realmente abordem outras questões, raça, cor, tipo das pessoas. Aqui eu estou colocando uma crítica pertinente da Inglaterra, que é o lugar onde se faz sistematicamente essa política de nudes, né? E lá tem muita crítica também. E olha que interessante, eu deixo de lado outras coisas. Ok, é importante você indicar para o cara que ele não deve pegar o acompanhamento mais gorduroso, ou coisa do tipo, ou chocolate. Mas também é importante tirar de circulação algumas coisas. Eu preciso buscar saber outros determinantes. Por exemplo, ontem a gente falou muito aqui da distribuição de produtos, ou coisa do tipo. Outra crítica pertinente vai dizer o seguinte, e essa é da Câmara dos Lordes, lá na Inglaterra, que analisou 2 vezes também as políticas de nudes deles. Eles vão dizer assim: será que é correto eu induzir a pessoa a comprar uma coisa sem falar com ela que eu estou induzindo? Eu manipular a pessoa a comprar determinado produto? Isso é muito mais grave do que dizer para ela, pode, não pode, porque eu estou manipulando, ela nem sabe, eticamente não é aceitável. A Câmara dos Lordes, que a gente não pode dizer que é um ambiente progressista, né? Muito pelo contrário, normalmente é o ambiente mais conservador, ela disse que não, o marketing já faz isso, os anúncios já fazem isso, então nada contra a gente fazer também. Bom, dito isso tudo, para encerrar, eu queria fazer aqui uma pequena conclusão. O que eu acho que dá para tirar desses anos que a gente tem pesquisado a economia comportamental? Primeiro, que os nudes não funcionam para todas as situações. A gente não tem aqui uma solução para tudo.
mas é uma solução barata, é uma solução testável, é uma solução que dá para fazer em grande escala, não tem problema. O outro é que mudar hábitos exige muita pesquisa antes e evidência de que muda mesmo, né? Na Inglaterra, isso é uma crítica muito constante. Eu faço sem ter certeza que aquilo vai mudar o hábito das pessoas. Eu tenho que ter os grupos pesquisados semelhantes ao grupo-alvo, não adianta eu ficar pesquisando dentro da faculdade, como a gente faz, ou isso é só embrionário, a gente precisa ter pesquisa mais qualificada. E por último, eu acho que, não obstante esses problemas ou essas questões que a gente colocou, é importante a gente perceber que as pessoas não são racionais na hora de comer, especialmente. Mudanças simples podem trazer bons resultados. Estou falando aqui, quanto custaria dizer que as pessoas têm que falar uma frase, né? Quando eu vou prender uma pessoa, eu tenho que dar os direitos deles, por exemplo. Nos Estados Unidos a gente vê isso nos filmes. Por que eu não posso dizer o que a pessoa tem que falar numa cafeteria, por exemplo, ou numa lanchonete? E o design do ambiente importa. O produto mais em cima, o produto de cor clara, ou para encerrar aqui, já agradecendo vocês esse espaço, estourei bastante meu tempo, importa muito, por exemplo, o tipo de rótulo que a gente vai ter. Agradeço a vocês, agradeço ao IDEC,